E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, meus dinheirudos queridos, olha o que eu estou usando de fundo aí. Muito dinheiro, porque, motoristas, vocês representam muito dinheiro para o governo. O governo não está preocupado como vocês vão trabalhar, ou melhor, como nós vamos trabalhar, o ambiente onde a gente vai trabalhar com a nossa remuneração. Ele está ligado no dinheiro. Tanto que os nossos queridos parlamentares que são facilmente corrompíveis e compráveis, parlamentar no Brasil se compra baratinho. Tanto é bom que o seu Dara Khosrowshahi veio lá de São Francisco, na Califórnia, para passar aqui no Brasil dias para falar com o presidente do país, para falar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Por quê? Porque ele tinha certeza que ele ia fazer uma boa compra. Só que, graças ao bom Deus, nós conseguimos nos mobilizar e fazer com que isso, a pressão, fizesse o seu Coutinho pedir para tirar da pauta do dia. E veja bem, pessoal, isso não acabou. Nós ganhamos esta batalha, mas a guerra ainda está longe, muito longe de acabar. Você não pode, cochilar um único minuto, cara, um único momento. Tem que estar o tempo inteiro. Como diz aquela música do Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte. Não temos medo de temer a morte. Procura essa música, é muito legal. Uma música lá dos anos 60. Para um cara velho que nem eu, que lembra dela lá, pode procurar, que é uma bela música. Então, pessoal, hoje é dia 15, tá? Agora são 8h20 da noite. Eu cheguei, tá? Tomei um banho, comi alguma coisinha e vim aqui montar as coisas para fazer um apanhado para vocês do que aconteceu ontem no dia. A maioria dos youtubers e tiktokers estão falando que não foi uma manifestação bastante numerosa, tá? Então, significa que a molecada não aderiu. Volto a insistir nessa tecla. A molecada não aderiu porque não conhece o próprio valor. Como eu digo aí nesse meu vídeo, estou apresentando ele de novo, é o segundo vídeo aqui do canal. Eu falo que se por um acaso a Uber tivesse que montar a frota dela, ela ia gastar, numa média aí de 600, 700 mil motoristas, quase 40 bilhões, com B de barriga, bilhões de reais para montar essa frota. Então, isto é o nosso valor. É o teu valor, é o valor daquele teu colega, é o valor daquele teu amigo que você conhece já de longa data, que está trabalhando nos aplicativos. É o valor de todos nós. Então, isso nos confere uma importância que, infelizmente, as plataformas nos relativizam, nos inferiorizam, nos tornam uns merdas e a gente aceita, cara. Porque, volto a dizer, o bom aqui somos nós, motoristas, gente. Somos nós que fazemos acontecer. Sem motorista com seu carro, passageiro não sai do lugar e operador não vê dinheiro. Mas elas nos relativizaram e nós bovinamente aceitamos. E estamos nessa que a gente está hoje. E de ontem para cá, eu tenho assistido diversos telejornais e também vídeos de outros youtubers. E os youtubers estão falando a mesma coisa que eu vou falar para vocês agora, então a gente está equivalente, porque até nós estamos dentro do sistema. Agora, o mais engraçado é ver que as emissoras de TVs, elas têm uma opinião que o repórter vem, entrevista alguém e sai propalando aquilo. Muitas vezes até não é a verdade, não é o nosso verdadeiro sentimento. O único que ainda foi um pouquinho fiel foi o SBT. O SBT ele fez uma propaganda bastante legal, só que ele entrevistou o sujeito da Mobitech. Precisa ver a falastrice que o cara fez. Cara, sabe aqueles lances de vergonha alheia? Para quem não é motorista de aplicativo, acha que o que o cara falou é uma grande coisa. Como sempre, né? Como sempre, a Uber já fala isso há muitos anos, que se aumentar a tarifa, o pessoal da comunidade, das favelas, do pessoal de baixa renda não vai poder usar. Só que o engraçado é que na audiência pública de 2024, a diretora dela de pessoal, que esteve lá falando com o seu Edson Fachin, ela falou que a Uber tem a maior penetração dela nas classes D e E, que são as classes de gente bem pobre. Classe de um salário mínimo. Então como é que eles vêm dizer que se aumentar a tarifa essa turma não vai pegar? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quem é realmente pobre não anda nisso, anda de busão. Inclusive ainda anda de busão de graça. Arruma um passe, arruma alguma coisa lá e não paga.
porque se você paga o busão, você também já não é tão pobre assim. Então, eu agora vou passar para você matéria do SBT e depois eu vou voltar para comentar a fala infeliz e vocês vão ver como é que a Uber usa com a ferramenta psicológica, ela bate. Isso é programação neurolinguística. E programação neurolinguística o que quer? É uma ferramenta psicológica. Pô, vamos lá, rapidinho. Manifestações nas ruas de cidades do país e a falta de acordo político travaram a votação do projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos. O texto foi retirado de pauta após pressão da categoria e impasse entre governo, empresas e trabalhadores. Motoristas e entregadores foram às ruas em diferentes regiões do país dizendo não ao projeto. O impasse envolve as propostas de remuneração e o modelo de regulamentação. O valor mínimo por corrida ou por hora previsto no relatório foi considerado insuficiente pelo governo e pelos trabalhadores. O piso mais alto por corrida gerou resistência das empresas, que alertam para possível aumento no preço e inviabilidade do serviço. Por que algumas corridas a retenção é de 30%? Porque em outras a retenção é de zero. Se não fosse esse modelo de negócio, você só teria carros ofertados nos locais de rentabilidade econômica. Então, a plataforma cobra um pouco mais nos locais onde há muita demanda e muita oferta para que ela possa garantir um ganho maior para quem faz viagens para áreas inóspitas. Vocês viram o que este simpático senhor falou? Não, dá vontade de falar outra coisa, mas eu vou dizer, vamos dizer esse simpático senhor. Vocês viram? Ele disse que quando é num bairro bom, eles aumentam o preço para poder custear no bairro pequeno. Eu já fiz corrida aqui para lugar de periferia que estava pagando R$ 2,89 o km rodado. Era até uma corrida pequena, mas estava pagando R$ 2,89 o km rodado. E aí, como é que fica isso daí? Isso daí é uma falastrice que esse cara põe, porque a primeira coisa, como vocês viram antes, a matéria disse que poderia alterar o valor. Só que quando a ferramenta, o Matrix deles, aumentou o valor em 44%, como o próprio IBGE constatou isso em julho e agosto de 2025, tá nem aí, né? Não tem problema nenhum. Quando a ferramenta de novo aumentou 65% em dezembro agora de 2025, que é mês de Natal, ninguém também falou nada. Aí não tem, aí todo mundo pode pagar, né? Ou seja, não são nem 2 pesos e 2 medidas, são vários pesos e várias medidas. E o que acontece? Nisso daí, só quem toma no orifício corrugado é o motorista. Por quê? Porque o motorista não tem direito a nada. Ele é o autônomo mais sem autonomia. Como eu disse no vídeo anterior, a gente faz tudo que tem que fazer para prestar o serviço, só que na hora de prestar o serviço, quem precifica o nosso trabalho é quem nos aluga para o tomador de serviço. Porque aqui é o seguinte, a operadora arregimenta você para vender o serviço para o passageiro. Quando ela vende o serviço para o passageiro, ela manda você. Só que você não pode cobrar do passageiro. Quem cobra do passageiro é ela. E aí, como é que fica uma jogada dessa daí? Mas aí, isso ainda até é engraçado, mas ao mesmo tempo a gente entende. Ela está querendo vender o peixe dela, ela está querendo fazer de boa, de bacana, para que as pessoas comprem. Não, a Uber é uma santinha nossa, a Uber é tão boazinha, como foi em 2023, quando surgiu o Stop Club. Ela vinha atrasando para chegar ao carro, porque por causa que a gente ficava escolhendo, que as corridas estavam muito ruins. Aí o que ela fez? Ela jogou na nossa conta, jogou nas nossas costas os atrasos, dizendo que a gente estava se macomunando com o Stop Club para poder cancelar a corrida, quando na realidade não era cancelar, era evitar a corrida, era não aceitar a corrida. Porém, a não aceitação não tem o mesmo peso da palavra cancelamento. O cancelamento bate mais doído. Então ela fez isso daí, o que é? Ferramenta psicológica, programação neurolinguística, e todo mundo caiu. Eu cheguei a pegar passageiro e falar para mim, pô, motorista, que coisa é essa que vocês estão agora aí cancelando a corrida da gente? Eu estou falando, não, a gente não está aceitando, é diferente. Cancelar não é isso. Mas às vezes também algum colega que trabalha por 2 plataformas, 3 ao mesmo tempo, ele pega a sua corrida porque estava menos ruim. Mas aí entra uma outra melhor pela outra plataforma, ele cancela. E isso é uma regra do sistema. Quantas vezes você também
está chegando num passageiro, falta 1 quilômetro para você chegar nele, pumba, passageiro cancelou. E aí? É um direito de todo mundo, só que tem um problema, né, cara? Nós estamos no Brasil, nós somos o povo mais chorão do mundo. Quando é para me prejudicar, eu choro, esperneio, bato o pé. Quando é para prejudicar você, ema, cada qual com o seu problema. Eu vou cancelar mesmo e te vira que tu não é quadrado. Mas agora nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês aqui, uma matéria da Jovem Pan. E o mais engraçado, cara, é que eles colocam 4 pessoas que nunca bateram uma alavanca. Isso daqui é um dizer de caminhoneiro. Ele chama bater a alavanca, tá? O ato de dirigir, ele chama bater a alavanca. Ah, cara, bati a alavanca há 10 anos aí para Rodovia dos Imigrantes. Ah, bati a alavanca há 15 anos para Estrombetauros. Então, é um cara que nunca bateu a alavanca, nunca aguentou uma passageira surtada, principalmente de manhã, nunca furou um pneu dele no meio da chuva, nunca teve, no caso dos motoboy, que entregar uma pizza noite de chuva, frio e tudo mais. E os caras se juntam, olha aí, vão vendo aí, fazem um sofá, todo mundo sentado, para falar de motorista de aplicativo. Boa questão essa para a gente conversar. Tem a categoria lá, né? Eles se regulamentam sozinhos ou o Estado precisa interferir para definir novos preços, novos custos, novos valores? Opinião bastante contundente aqui, eu acredito, de vocês todos. O Estado precisa interferir ouvindo a categoria. Então, o projeto que foi montado a princípio ouviu a categoria, as reivindicações da categoria. E voltamos agora para a rede de rádios. Estamos falando aqui sobre o projeto dos entregadores e discutindo... Você está defendendo que o Estado tem que intervir mesmo. Exatamente. Porque é uma categoria frágil, e o livre comércio, mas ela tem fragilidades que necessitam da intervenção do Estado, é por isso? Sim, o lado mais fraco precisa de uma intervenção estatal, porque senão as coisas não acontecem. O projeto foi construído ouvindo os entregadores. E, de fato, o projeto, pelo menos da minha opinião, deveria sim ser da forma integral que foi construído. Os R$10 por entrega, o aumento do valor da quilometragem. Deixa eu só trazer um dado. Eu já trabalhei com a categoria. Quem tem o dinheiro, né, o empregador é quem contrata, o empregador é quem tem o poder sobre aquele trabalhador no quesito econômico. Os de especialistas que vêm falar da nossa categoria assim que não conhece nada, cara. Você, não foi só isso, foram vários os programas que eu vi que chamaram especialistas, só que dentro dos especialistas não tinha um motorista e não tinha um motoboy. Como é que você pode discutir a categoria se você não chama um cara que trabalha nela? Então, fica aqui essa minha dica, se alguém dessas empresas de comunicação e plataformas de TV for fazer uma outra entrevista, chama um motorista de aplicativo, chama um motoboy, chama um de cada, para que cada um dê as suas nuances, porque as nossas atividades, apesar da gente ser tudo trabalhador plataformizado, nós temos atividades que são diferentes. Agora, eu vou entrar numa outra sanha, que é a regulamentação da profissão. Não pense em você que o governo está querendo regulamentar a gente porque ele é tão bonzinho, ele quer a gente com assistência médica, ele quer a gente com convívio social, ele quer a gente muito lindinhos. Não, velho. Tá, por isso que eu tô com esse fundo aí. É dinheiro que o governo quer. Nós somos, cara, a maior categoria profissional do Brasil. Então, meu camarada, ele tá de binóculos com olho e nas lentes, tá 2 cifrãozinhos, um cifrão em cada uma aqui, de olho na gente. Então, a compra que o seu Dara Khosrow fez aqui no Brasil e a dona Silvia Pena não sai lá de Brasília para ajeitar esses caras que eles compraram, estão fazendo o quê? Estão fazendo essas leis estúpidas. Tiraram a corrida mínima, tiraram o valor mínimo, tiraram a quilometragem mínima, tiraram tudo. Por quê? Porque o governo, ele só quer o dinheiro, ele não está nem aí como é que vai ficar o nosso meio ambiente, como é que vai ficar o nosso ambiente, que se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser tóxico, se vai ser bacana. Ele não está nem aí, o que ele está de olho é na arrecadação, ele precisa regulamentar para poder cobrar. Então, molecada, não desista nunca, não pare, como eu disse, é preciso estar atento e forte, não temos medo de temer a morte, ou até tempo também, porque nós vamos ser sacrificados por essas plataformas se nós não nos unirmos. Se a gente não for coeso, elas vão passar por cima da gente como já passam hoje.
Nós precisamos vencer isso daí para depois nós fazermos outras paralisações, outras reivindicações. Porque, como eu digo, o importante aqui é o motorista com seu carro, não é plataforma não, cara. Se nós pararmos de trabalhar, se nós não, pegar a chave e colocar, não trabalhe mais, vá para o inferno, elas vão embora do Brasil. Ou vocês acham que a Uber vai gastar 40 bilhões de reais para colocar carros dela aqui? Mas não vai mesmo, velhão. Não vai mesmo, mano. Ela vai embora. Então, nós temos a faca nessa mão e o queijo nessa. Só falta cortar, cara. Colocar um oréganozinho em cima, pegar uma breja e degustar, velho. Mas só que para isso vocês precisam ter visão. Vocês precisam ter visão. Agora, vamos ver por que é que o governo está de olho na gente. Eu fiz um videozinho rápido aqui para fazer uma conta bem ligeira, para você entender o tamanho da coisa. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma continha rápida. Vamos lá. A Uber, ela tem 2.200.000 motoristas e motoboys listados na plataforma. A 99, ela tem 1.370.000 motoristas e motoboys listados na plataforma. O iFood, ele tem 600.000 motoboys. Eu vou parar nesse aqui, tem mais outros aplicativos, mas vamos parar nesse aqui que são os principais. Ainda temos ForMove, temos o InDrive, mas vamos ficar só com essas aqui que são as principais. E não podemos esquecer também que esses caras, esses profissionais que estão trabalhando com essas plataformas, eles podem trabalhar nas três. Então pode ser que isso daí não seja tanto assim. Mas vamos ver como é que o projeto de lei denomina esses trabalhadores. Eles são denominados como trabalhadores plataformizados, ok? Nome pomposo, né? Então, nós juntando isso daí, 2.200.000, nós temos 4.170.000 trabalhadores. De longe, a maior categoria profissional do Brasil. Nós somos mais do que os militares das três armas, mais do que as PMs de todos os estados e as polícias civis de todos os estados. Olha o tamanho da quantidade de pessoas envolvidas nesse lance de entrega e transporte de pessoas. É claro que o governo está de olho nisso e ele quer ganhar um dinheirinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um imposto para essa atividade profissional, ou seja, para você ser um motoboy, para você ser um motorista de aplicativo, você vai ter que pagar digamos aí, uma anuidade de R$100. Esses R$100 que multiplicado pelos 4.170.000 trabalhadores vai dar 417 milhões. Já estão vendo aí como é o tamanho da brincadeira? Mas não acaba aí. Vamos lá que tem mais. Nós temos o INSS ou Previdência. Se a gente for ver aí um salário médio para essa motoristada e para essa motoboyzada aí, de 2.300, tem aquele que trabalha todo dia, que trabalha como se fosse um emprego formal, que pode tirar mais aí, sei lá, uns 4, 5, 6 mil reais aí, como alguns dizem que consegue. E vamos ver aquela turma que trabalha esporadicamente, trabalha mais de final de semana, faz um biquinho hoje, ou então sai do trabalho às 5 horas da tarde, bate uma alavanquinha, ou troca uma marcha aí até umas 10, 11 horas da noite. Digamos que entre esses 5 mil e esse que trabalha só esporadicamente, nós temos um salário mínimo médio de R$ 2.300, que vezes 22%, que é o que custa o imposto do INSS para as pessoas, nós vamos ter um valor de R$ 506 por profissional. Isso daí multiplicado pelos 4.170.000 dá 2.110.020.000 reais. Vocês estão vendo o tamanho, porque que o governo está desesperado para colocar a mão no nosso bolso. Ele não quer regulamentar nada, ele quer o dinheiro, ele está de olho nessa grana aí. Mas não acaba aí não, tá? Pode ter certeza que não acaba ainda, tem mais. Olha ele aí, o imposto de renda. Vamos também pegar essa média de R$ 2.300 por mês aí e vamos multiplicar pelos 12 meses do ano. Nós vamos ter então um valor total de R$ 27.600 por ano que esse profissional vai ganhar.
desconta os 70% de gastos com o carro, vai sobrar, que vai tirar, né, que dá 19.320, vai sobrar para o motorista 8.280, prevalecendo esta alíquota de 27,5%, nós vamos ter R$ 2.277 de imposto a pagar. Ou seja, o cara trabalha o ano inteiro, no ano seguinte, quando ele fizer a declaração, ele ainda vai ter R$ 2.277 para pagar, que multiplicado pelos 4.170 dá 9 bilhões 495 milhões 90 mil reais. Vocês estão vendo o tamanho da coisa? Só nessa brincadeira aí já dá quase 12 bilhões. É muito dinheiro. O governo está desesperado para colocar a mão nisso daí. Bom, vocês viram, né, pessoal? O tamanho da brincadeira dá mais de 11 bilhões de reais. É muita grana. Olha o interesse que o governo tem. Ele não está preocupado com a gente, se a gente vai ficar bem, se a gente vai ficar mal. Ele está preocupado com o dinheiro que nós vamos gerar. Ele está preocupado com o dinheiro que nós vamos gerar? Então o que acontece? Nós somos importantes para eles. Vocês sentiram a pegada? Se você precisa de mim, então é porque eu sou importante para você. Cara, vamos por aí. Vamos por aí, motoristada. Se nós somos importantes, se eles querem pegar essa dinheirama toda que está aí atrás da gente, nós vamos impor condições. Vocês entenderam, cara? Moeda de troca, porra. É moeda de troca, velho. Não fica aí com essa cara, porque a gente vai trocar. Nós somos um bocado de gente pelo Brasil, caras inteligentes, cara bom, cara que entende da situação. Vamos bolar alguma coisa com a ajuda aí desse Daniel Agrobon e mais o Coutinho. Vamos fazer a coisa funcionar para o nosso lado. Porque até agora, nós estamos perdendo de 30-0. Vamos colocar já um golzinho nesse buraco aí, porque está precisando. Essa rede precisa balançar a nosso favor. Tá bom, molecada? Fica ligado, fiquem atentos, fiquem fortes, porque só unidos nós vamos vencer isso daí. Não esqueça que a união, ela faz a força. Não tanto assim, a união ela faz a nossa mente, ela faz a nossa cabeça, e quando a gente se une, a gente faz a força. Não desistam, como eu disse no último vídeo. Quando você desiste, o outro ganha, automaticamente. Ele não precisa fazer esforço. Só falta de você desistir já deu vitória para ele. Então, nós não podemos permitir isso. Até o próximo vídeo.